E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Experts from the Vatican themselves admitted there is a very close link between pedophilia and Satanism. Você sabe o que é que aconteceu no Vaticano quando o Papa se resignou? Houve uma grande tempestade e um relâmpago atingiu. Estão a ver como aqui? Até mesmo os peritos do Vaticano admitem que há um elo muito próximo entre a pedofilia e o satanismo. E eles costumavam ter estas ambulâncias, estas falsas ambulâncias, paradas à frente da estação terminal, e eles costumavam apanhar jovens romenos de 14 anos e traziam-os diretamente para o Vaticano. Nós estamos aqui em Roma. O meu nome, Leo Zagami. Eu nasci aqui no dia 5 de março de 1970, no que é conhecido como o Hospital do Vaticano, por excelência, que é o Hospital Gemelli, aonde João Paulo II costumava ir. Eu nasci dentro deste círculo do Vaticano, então eu estou aqui a falar de algo que eu conheço muito bem, que é a minha cidade e a cultura católica. Houve uma vez um realizador americano de filmes que veio aqui e basicamente filmámos algo na igreja, então eles mandaram-nos para fora da igreja. E o realizador disse, mas eu acredito em Jesus Cristo. Você sabe o que é que eles lhe disseram? Nós não queremos saber de Jesus aqui, isto é o Vaticano. Este setembro de 2015, é muito importante porque o Papa Francisco, está a chegar aos Estados Unidos da América e está a fazer isto oficialmente pela primeira vez para despachar o governo mundial com o seu discurso no Congresso, com a sua visita às Nações Unidas, o que é, na realidade, a conclusão de 500 anos de história dos jesuítas tomando conta do Vaticano. A Ordem Jesuíta foi criada há 500 anos atrás por Ignácio Loyola e desde aí tornou-se a ordem mais poderosa no catolicismo. Agora eles têm o seu próprio Papa, mesmo sabendo que eles foram expulsos do Vaticano por um certo tempo, e o que eles vão fazer em setembro nos Estados Unidos da América é extremamente importante para a nova ordem mundial. Muitas pessoas antes costumavam dizer a mim, porque é que relacionas o Vaticano com a nova ordem mundial? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na realidade, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque, como eu mostrei ao Alex Jones, aqui em Roma, o Vaticano é tudo menos religião. É um Estado, é políticas, e neste jogo de influências político que eles estão a jogar nos Estados Unidos da América, com o próximo presidente, é claro que o Vaticano tem o seu candidato preferido. Eu sei que muitas pessoas estão a falar da Hillary porque ela também tem as conexões jesuítas, que todos o sabem muito bem, mas o Jeb Bush é o candidato preferido do Vaticano porque ele é um cavaleiro de Colombos, é um católico e, no fim das contas, ele tem que responder ao seu grande mestre, que é Carl Anderson, que se assenta no lugar de poder no que é o Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano que, durante décadas, tem vindo a reciclar o dinheiro das drogas, dos cartéis da droga, da máfia, lavando este dinheiro. Eles tentaram nos últimos anos corrigir tudo isto e agora eles trouxeram um Vaticano mais aberto para o mundo, onde eles dizem que é tudo transparente, mas nada é transparente dentro do Vaticano, nada é o que parece no Vaticano. Então, o que é que se está a passar com este Papa, que é um comunista? Claro que ele é um comunista. Os jesuítas inventaram o comunismo e ele é alguém que quer trazer este cenário de um governo mundial com o seu próprio parlamento de religiões, que está a tornar-se uma realidade. Tudo isto porque a nova ordem mundial não quer uma religião específica que controle todas as outras. Mas no fim, na realidade, existe alguém que toma controle sobre isto, e esses são os jesuítas e o Vaticano, aqui em Roma.
Então, isto é o que eu tenho denunciado durante muitos anos, que é extremamente importante entender o que acontece no Vaticano para então entender o que é que se passa na nova ordem mundial, incluindo o Clube dos Bilderbergs, porque o Clube dos Bilderbergs veio até aqui a Roma não há muito tempo atrás para ter uma reunião muito privada e houve, na realidade, algumas notícias, alguma cobertura das notícias que foi feita, mas ninguém sabe do que é que eles falaram. Mas nós sabemos que eles foram até ao Museu do Vaticano. E o Museu do Vaticano era tradicionalmente o sítio onde todos os espiões costumavam se encontrar durante a Guerra Fria. Então, isto também é algo que muita gente não sabe, porque eles pensam que o Museu do Vaticano é só um sítio para os turistas. Não, no meio dos turistas era bem sabido que você podia sempre encontrar um espião ali e aquela informação entre as agências de inteligência seria trocada dentro dos muros do Museu do Vaticano. Os jesuítas só voltaram para o Vaticano em 1814. Porque eles foram expulsos do Vaticano em 1773. Eles eram ilegais, foram expulsos de Roma. Eles foram expulsos de todos os países católicos. Então, em 1814, depois da morte de Napoleão, eles voltaram para o Vaticano com um plano só para tomar controle do poder. E agora, claro, eles têm um Papa jesuíta, então todo o cenário está completamente sob o controle. Porque os jesuítas, ao mesmo tempo, têm um elo muito próximo com os maçons, o antigo e aceito rito escocês. Então, também há um elo entre os jesuítas e os maçons, especialmente nos países católicos, ainda mais do que os protestantes. Então, isto é o que está a acontecer agora e, ao mesmo tempo, nós temos todo este cenário de missas satânicas que estão a acontecer dentro do Vaticano, com estes círculos de pedofilia. O Papa Negro é o general dos jesuítas. Como eu disse, ele é poderoso, muito forte. A CIA, como nós já tínhamos mencionado antes, é só uma pequena amostra do que é o aparato da inteligência dos jesuítas. Então eu depois falei com eles acerca do facto de que o Papa Preto podia significar também, não só preto no sentido da cor preta, porque claro, isso também é a intenção de eles terem um Papa Preto de África como o próximo Papa a seguir do Papa Francisco, mas porque também o Papa Negro é o nome de código que eles dão ao general dos jesuítas. Como eu disse ao Alex, este Papa foi forçado pelos jesuítas. O Ratzinger foi forçado pelos jesuítas para sair. E o verdadeiro tipo que orquestrou tudo morreu logo a seguir de ter orquestrado tudo isto. Ele era um grande cardeal. Ele morreu numa idade muito avançada. Ele era o cardeal Martini. Ele era um grande cardeal de Milão. E este cardeal também estava muito conectado com os israelitas. Ele, na realidade, pediu para ser enterrado em Israel. E ele era um jesuíta. Então, você aqui também vê esta conexão entre os jesuítas e Israel. Eles são muito próximos. No fim dos anos 70, no Afeganistão, Zabriskie iniciou um tipo chamado de Osama Bin Laden. Ele, na realidade, eles iniciaram a uma loja transnacional, faz parte das lojas IUR. Esta informação foi recentemente publicada na Itália, num livro escrito por um grande mestre da loja Montesión, que é reconhecida pela obediência americana. E esse homem, com o nome de Magaldi, ele denunciou isto, que Zabriskie, na realidade, iniciou o Osama Bin Laden e depois, então, quando houve a situação na Al-Qaeda que Osama Bin Laden teve que se reformar, eles fizeram esta iniciação a outro homem que era, durante esse tempo, muito popular, porque se você tivesse um problema em qualquer das prisões no Iraque, os americanos tinham que chamar o Al-Baghdadi. Então, eles pegaram no Al-Baghdadi, que também é um homem que é bastante educado. Então eles disseram, ok, vamos te iniciar, e iniciaram-o na loja Ator Pentalfa e eles o tornaram o cabeça do ISIS, que é esta nova ferramenta que eles estão a usar para trazer um grande terror. Isto é o que está a acontecer nos dias presentes. E se as pessoas pensam que o ISIS são verdadeiros muçulmanos, elas estão completamente erradas, porque não tem nada a ver com o Islão. O problema com o Islão é que eles não denunciam esta realidade. Eles deviam denunciar esta realidade maçónica que está a tomar controle dos seus líderes. Há um líder em especial que é muito perigoso, que está envolvido em tudo isto, que está a puxar por este califado,
que é Fethullah Gulen, que na realidade já foi acusado de terrorismo pelas autoridades turcas em dezembro de 2014, mas ele está a viver na Pensilvânia, protegido pelas autoridades americanas. E se você for checar Fethullah Gulen, ele é de facto um agente da CIA e é controlado pela CIA com toda a sua organização, que inclui 500 escolas por todo o mundo, e ele trabalha juntamente com os jesuítas. Aliás, o livro que ele escreveu, que fala num dos capítulos acerca da Nova Ordem Mundial, esse capítulo é dedicado só à Nova Ordem Mundial, e nesse livro há uma parte que foi escrita por Thomas Michel, que costumava ser o secretário do assunto da interreligião para os jesuítas. O que ele disse acerca de Schultz e a máfia que rege a comunidade europeia, a máfia alemã do Clube Bilderberg, é completamente verdade. Vocês veem o que está a acontecer agora mesmo. A Itália, desde a saída de Berlusconi e desde que o Gaddafi foi selvagemente assassinado pela Nova Ordem Mundial, não nos esqueçamos disso, porque o Gaddafi, ele disse, o Gaddafi, uma coisa, sem mim aqui será uma confusão completa. Agora a Itália está a ser invadida por imigrantes todos os dias. Isto faz parte de algo que é conhecido como o Plano Kalergi. Eu convido todos os pesquisadores da Nova Ordem Mundial que estão-nos a ver na Infowars para irem checar o Plano de Kalergi pelo Conde Kalergi. Continua a ser dado um prémio Kalergi todos os anos aos líderes europeus, como a Angela Merkel, e este conde, metade japonês, metade austríaco, ele é uma das principais razões porque temos a União Europeia. Ele era um maçom, inicialmente da loja Humanitos, depois ele moveu-se para outra loja transnacional, mas o Conde Kalergi idealizou este plano para destruir a etnicidade de cada europeu. Ele quer que os europeus não tenham mais as suas etnicidades. E esta é a razão porque eles estão a puxar todos estes imigrantes para que eles atravessem o Mediterrâneo e venham para a Europa. Eles basicamente estão a destruir a Europa fazendo isso. Claro que nós não somos racistas contra ninguém, mas o que eles estão a fazer é completamente criminoso. E na realidade eles estão a financiar estas pessoas do momento que eles chegam à Itália. Eles têm mais direitos que os italianos. Eles dão-lhes casas, eles dão-lhes hotéis, eles até lhes dão 30 euros por dia para que eles possam comprar e pagar pelos seus celulares e pelas suas coisas. Quer dizer, eles são tratados melhores. Aqui na Itália não temos segurança social, mas mesmo assim estes imigrantes têm tudo. Então, claro que os italianos estão a ficar mais revoltados cada dia que passa. E é claro que a Igreja Católica está envolvida nisto, tentando destruir a etnicidade europeia. Nesta pequena rua que muito poucas pessoas visitam, especialmente os turistas, nós temos a sede dos jesuítas, que se diz ser o sítio mais poderoso de todo o mundo, Companhia de Gesù Cura Generalizia, isto é, a sede do general dos jesuítas. Generalizia porque é a sede dos jesuítas. Então, este é o sítio, este edifício, onde na realidade a estrutura do poder é decidida. Quando o Papa Francisco se reúne com o Adolfo Nicolas, eles têm reuniões especiais aqui, onde eles decidem todo o futuro da Igreja. É uma pena que agora não está aberta, mas quando está aberta, aqui no lado você tem um símbolo, porque o símbolo dos jesuítas é um símbolo muito particular. Você vê o mesmo símbolo também na bandeira da Argentina. E isso não é por acaso, não é uma coincidência. Porque a América do Sul está completamente dentro do jesuitismo. Então, na realidade, os jesuítas, neste tempo presente, têm todo o poder, mas há uma ordem no Vaticano que tem uma história muito mais velha, que é a Ordem dos Dominicanos, formada por Santo Doménico, e que basicamente os dominicanos estavam encarregues da Inquisição antes que os jesuítas entrassem na equação. E eles parecem ser os únicos no momento que parecem mais inclinados em condenar o que está a acontecer agora no Vaticano. Em 1999, houve um padre chamado de Marinelli. Não se confundam com o Marinelli que estava sob o controle de toda a segurança no Vaticano durante muito tempo. Bem, este padre escreveu um livro com o nome de Emilinari. E este livro que foi imediatamente censurado pelo Vaticano, e eles tentaram parar a publicação do livro, pela primeira vez eles falaram da maneira que os padres no Vaticano são os chantageados, especialmente os padres homossexuais. Eles chamam-o de Giavellotto dell'omosessualità. E basicamente o que eles fazem, eles facilitam para que estas pessoas subam na hierarquia da Igreja Católica, mas sabendo de todas as suas fraquezas, então eles usam-as contra eles.
E nos últimos anos o que tem acontecido é que o ex-cardeal, o ex-secretário do Estado, o cardeal Tarcísio Bertone, antes da saída do Ratzinger, quando ele ainda era o Papa, ele ordenou que durante um ano todas as pessoas que entrassem dentro do Vaticano fossem monitorizadas. Então, ele apontou o nome dos traficantes de droga, das prostitutas, os homens prostitutos, todos os que entraram. Então, graças a isto, ele é agora a pessoa mais poderosa dentro do Vaticano, para além do general dos jesuítas. Ele é, vamos dizer, o maior rival para o Papa Francisco. Ele é o cardeal Tarcísio Bertone, que tem, ao contrário do Papa Francisco, que vive em Santa Marta, nós temos o cardeal Tarcísio Bertone, que basicamente está a viver numa mansão com 700 metros quadrados, e ele realizou, há alguns meses atrás, um requintado jantar com caviar e os melhores vinhos, só para 30 ou 40 pessoas escolhidas, e aí nós tínhamos todos os cabecilhas dos maçons, dos vários cavaleiros, dos Illuminati, porque na Itália nós temos uma academia dos Illuminati, que está ligada ao Vaticano, que é controlada pelo grande mestre chamado de Giuliani de Bernardo, e este é um professor, ele é um professor na universidade no norte de Itália. Ele foi um grande mestre da maçonaria italiana até 1993 para o Grande Oriente de Itália. Então ele tornou-se o grande mestre e fundador da regular Loja de Itália. Então em 2002 oficialmente ele fundou a Academia dos Illuminati, que é baseada na Praça de Espanha. Oficialmente isso é onde ela está situada. E basicamente a Academia dos Illuminati está ligada com Tarcísio Bertone e com os jesuítas também ao mesmo tempo. Então na realidade não há nenhum... Eu posso dizer que no tempo presente no Vaticano, há mais ou menos, eles encontraram o balanço de poder entre partes diferentes, mas definitivamente também têm um grande papel os maçons neste balanço de poder no Vaticano, porque nós temos muitos maçons. Existem 4 lojas que operam dentro dos muros do Vaticano e ao mesmo tempo eles têm muitas lojas fora dos muros do Vaticano que trabalham para o suporte do Vaticano, aonde o Vaticano não tem relações oficiais com esses países. Os maçons ajudam-os a encher as falhas. Então isto também deve ser dito. Então, o último filme do James Bond foi filmado nesta rua. Eles deram vários milhões de dólares a Roma para que eles pudessem usar toda esta rua como cenário para o filme. E na realidade, a coisa muito interessante acerca deste último filme do James Bond é que, na realidade, fala acerca das sociedades secretas. Há algum tipo de Illuminati, um tipo de conceito dos Illuminati que aconteceu no último filme do James Bond. E claro que isto não é nenhuma coincidência. O que eles fazem é programar as pessoas através dos média e de Hollywood. Então, todos os tópicos destes filmes nojentos são sempre importantes para eles, para programar as pessoas para os próximos eventos. E claro que há pessoas a infiltrar todas as coisas. Será que eles dizem que os infiltradores são os jesuítas? Claro que eles não dizem, mas eu quero dizer, eles nunca mostram que os jesuítas estão sob o controle desse tipo de poder. Você só consegue ver a CIA sob esse tipo de poder. Eles nunca mostram que os jesuítas controlam este tipo de poder. Eles metem sempre como fachada estas agências, você sabe? Eu penso que... Como é que se chama aquele filme que saiu há alguns anos atrás, acerca de um grande escândalo, onde havia um tipo que vazou a informação da CIA e que foi investigado pela FBI e que foi preso por espionagem? Você conhece esse filme? Se você observar esse filme, eles falam acerca dos jesuítas dentro da CIA. Então, quando você atravessa esta pequena cancela, nem sequer mais é o território do Vaticano. Este é um território que foi doado pelo Vaticano aos seus cavaleiros. Então, isto aqui dentro é a sede dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, onde é decidido o poder militar do Vaticano, juntamente com os jesuítas. Então, depois, claro, eles também têm os Cavaleiros de Malta, que são os outros. Então, o general dos Estados Unidos pertence a esta ordem. A quem é que ele deve fidelidade? A esta ordem ou ao presidente dos Estados Unidos? A esta ordem. Isso é sempre assim. Todas estas pessoas, até você sabe o Jeb Bush, ele primeiro é fiel à ordem e depois, seja o que for, que ele tem que ser fiel na América. Porque é que nós vimos o Tony Blair juntar-se a uma ordem?
ele tornou-se católico e depois, claro, ele podia se juntar a uma das ordens da Igreja Católica. Tal também como nós temos o Jimmy Savile, que foi o maior pedófilo da história da Inglaterra, que foi tornado cavaleiro por João Paulo II, como você sabe. E ele foi feito um cavaleiro pelo Papa. E ele era um grande camarada do Charles. Claro, porque todas estas pessoas na Inglaterra têm grandes círculos pedófilos. Então é assim que eles tomam controle, infiltrando-se com as suas pessoas. Depende. Por exemplo, o Jimmy Savile foi dado como cavaleiro. Então, sendo ele um cavaleiro, ele poderia ir a todos os hospitais católicos e depois, basicamente, violava as criancinhas. Quero dizer, isto é terrível. O que tem acontecido no Vaticano com a pedofilia é algo demoníaco. Não tem só havido tolerância, até o Ratzinger fechou mais do que um olho e foi por isso que ele foi expulso tão facilmente, porque ele tinha tantos esqueletos no seu armário que, obviamente, todos eles saíram ao mesmo tempo, de repente. Leo, qual é que é o maior objetivo dos jesuítas? Será que mudou durante o tempo? Explica-nos como é que foi fundado e para onde é que eles seguem, porque tu já provaste que estás certo muitas vezes. A Ordem dos Jesuítas foi fundada por Ignácio Loyola. Ele, na realidade, foi preso 5 vezes pela Inquisição, antes que ele, na realidade, pudesse abrir a Ordem e a Companhia de Jesus. Então, o que aconteceu é muito interessante, porque Ignácio Loyola foi acusado de ser um mágico, alguém que tinha muita prática no hipnotismo. E o que ele fez no momento que ele estabeleceu a sua ordem foi enviar para o Oriente os seus missionários. Então, para se tornar realmente poderoso, porque ele fez fortes alianças com a China e com o Japão durante aquela época, que até este presente dia são consideradas muito importantes para os jesuítas e para esses países, nos confins da Ásia. Quando se trata dos jesuítas, o seu maior objetivo é controlar e ter o poder da Igreja e sobre a propriedade intelectual de todos os símbolos da humanidade. Eles, na realidade, os jesuítas, sendo tão próximos dos estabelecimentos intelectuais, das universidades, é aí que eles criam os líderes do futuro. É aí que eles controlam. Eles não querem saber do cristianismo. O seu objetivo máximo é ter uma nova ordem mundial com uma só religião mundial, que é a mesma para todos, debaixo do coletivismo. Sim, na verdade é chamado relativismo. Então, nestes últimos dias, eu deixei o Alex ficar a saber da variedade de perversões que acontecem descaradamente dentro do Vaticano. Vamos dizer assim, não? Eles fazem parte desta decadência do Vaticano, desta óbvia decadência do Vaticano. Por exemplo, o gay lobby tem os seus próprios lugares de reunião e eles dentro do Vaticano têm um website que, claro, é muito seguro e é só para os gays padres. Então eles encontram-se nesta biblioteca, a Biblioteca Fraternelli, na Praça de Espanha, na secção filosófica e religiosa, todos os dias por volta das 8. Então eles vão daí para a maior sauna gay na Itália. Mas esta grande sauna gay na Itália é na realidade construída num edifício que é deles, que é propriedade do Vaticano. E claro, esse edifício também foi comprado pelo cardeal Tarcísio Bertone, que é esta personagem que é descrita como muito poderoso nestes presentes dias no Vaticano, qual nós chamamos do Papa Rosa. Quando falamos sobre os cultos de sexo no Vaticano, eles são muito importantes. Porque, quando falamos dos cultos de sexo, o elo está ligado com a pedofilia e o satanismo. E até mesmo os peritos do Vaticano admitiram que há um elo muito próximo entre pedofilia e o satanismo. E também muitos dos padres gostam de realizar eles mesmos estas missas satânicas à volta de Roma. E eles realizam-as habitualmente na área onde o Papa habitualmente vai de férias, perto do Castelo Gandolfo, na área onde você também tem o Lago Nemi, naquelas florestas ali à volta. Eles realizam estas missas negras e existem padres católicos que se fazem passar por padres satânicos. Porque o momento em que eles se tornam o padre satânico é o momento onde eles podem libertar e fazer todo o tipo de perversões. Eles podem consumir drogas, podem ir com as mulheres, com os homens, eles podem fazer várias coisas, até sacrifícios. Então, os cultos de sexo são muito poderosos. Por exemplo, nós tínhamos no Vaticano, há um tipo
que até o Papa Francisco teve que expulsar do Vaticano, o Assange da Wikileaks chamava-o de Jéssica. Esse é o seu nome de código. E ele era basicamente o mestre de cerimónias para o Papa Ratzinger. E ele mesmo celebrava estas, na realidade, estranhas, missas estranhas e rituais estranhos com travestis presentes, mesmo antes de depois ir celebrar a missa com o Papa. E depois houve um grande escândalo. Houve um grande escândalo que até teve nas notícias durante alguns dias, quando eles descobriram que perto da estação terminal, onde agora a CNN está a fazer todos estes documentários, e ultimamente tem mostrado que há prostituição dos imigrantes que têm chegado à Itália, os que eles estão a trazer para a Itália. Basicamente, a CNN está a mostrar que a estação terminal, ali existe muita prostituição de menores, de adolescentes muito jovens. Bem, houve um escândalo aqui na Itália, durante o ano de 2013, acho que foi em junho de 2013, esteve nas notícias durante 2 dias e depois foi apagado. Eles iam a estes bares e a estes sítios à volta da estação terminal para apanhar estes jovens moços. E depois eles costumavam ter estas ambulâncias do Estado, paradas à frente da estação terminal, e eles costumavam apanhar estes jovens romenos de 14 anos e depois levavam-os diretamente para o Vaticano. Isto, infelizmente, é o que está a acontecer. Isto é algo que eu também falo no meu livro, porque, claro, isto é algo que saiu nas notícias. Há muitas evidências. A única coisa é que, a um nível internacional, os médias não dizem nada, não falam acerca disto. Eles não fazem cobertura em relação a estas coisas. Então eu estou a tentar desvendar o que tem sido silenciado pelos médias internacionais. E graças a Infowars.com estamos a desvendá-lo a vocês hoje. Os médias nunca lhe vão dizer a verdade. Você tem que confiar em pessoas como a Infowars para lhe dizer a verdade. E também em livros que lhe podem mostrar os factos, as evidências, não ficção. E este é um desses livros. Leo Lion Zagami, Papa Francisco, o último Papa, ponto de interrogação. É um livro que vai revolucionar a sua existência